Como melhorar o seu inglês em 12 semanas. Olá, eu sou a Carol Duarte e eu estou neste momento executando um planejamento de melhorar o meu inglês em 12 semanas. E eu vou trazer aqui para vocês o resultado da quinta semana e também algumas coisas que eu implementei que eu tenho certeza que também irão te ajudar a melhorar o seu inglês. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu tô melhorando no meu inglês, né? O meu maior objetivo é melhorar a minha fluência, a minha confiança ao falar com as pessoas, a minha pronúncia e também que eu consiga me sentir mais Carolina em inglês, porque a personalidade da gente muitas vezes muda, né? Eu já trabalho em inglês, o meu marido é canadense, então eu falo com ele em inglês, o inglês já faz parte do meu dia a dia, mas ainda tinha muita coisa para melhorar e por isso que eu comecei esse planejamento. E hoje eu vou falar com vocês, primeiro eu vou trazer aqui um pouquinho do que aconteceu nessa última semana e eu vou trazer para vocês uma coisa que eu acho que tá fazendo toda a diferença, principalmente no último ponto, de eu ser mais eu em inglês. Então vamos lá. Primeiro, se você é novo por aqui e não viu como é que funciona desde o início, eu vou deixar um vídeo aqui, o primeiro vídeo, para você entender como é que você pode fazer o seu planejamento para o seu inglês, independente do seu objetivo, independente de qual que é o seu nível de inglês de hoje. E aí assista esse vídeo e depois você pode implementar aí, fazendo brainstorming daquelas coisas que funcionariam melhor para você no seu caso, tá? Então, dentro desse planejamento eu tenho algumas coisas que são diárias, semanais e pontuais. Pontualmente, eu tive duas coisas e eu fiz vídeos dedicados para essas duas coisas, então eu vou deixar eles linkados aqui para você. A primeira coisa foi um check-up de pronúncia, para eu entender as coisas que eu estava falando errado, as coisas que eu estava falando errado e conseguir melhorar essas pronúncias dessas palavras, esses sons específicos. Eu fiz um vídeo dedicado a isso, vou deixar ele aqui. E aí, se você tem algum problema assim, em pronúncia ou entender as pessoas, que muitas vezes significa que a gente não está entendendo os sons direito, né? Vale a pena você assistir esse vídeo. E a segunda coisa pontual, que foi entrar em alguma comunidade local. Eu sei que algumas pessoas estão no Brasil ou estão em algum outro país que não tem a língua inglesa como a primeira língua. E eu sei que também tem muitos de vocês que estão aqui na Austrália ou em algum outro país que falam inglês como primeira língua, mas ainda assim estão vivendo um Brasil neste outro país, um Brasil aqui na Austrália. E por isso eu acho que isso que eu trouxe nesse outro vídeo é fundamental e que me ajudou muito, já está me ajudando muito, eu tenho certeza que ao longo desses próximos meses vai me ajudar muito mais, que é entrar na comunidade do Toastmasters. Existem diversas comunidades diferentes, né? Eu escolhi essa porque eu acho que fazia mais sentido para o meu objetivo, e eu fiz um vídeo dedicado a isso também, eu vou deixar ele aqui. Para quem não sabe, Toastmasters está no mundo inteiro, então se você estiver no Brasil, precisa de algum lugar para você ter conversação, melhorar a suas habilidades de comunicação, de apresentação e tudo, vale muito a pena assistir para você poder colocar um pouquinho em prática aí também, buscar um perto de você e melhorar esse inglês, essa comunicação. Semanalmente, eu tenho duas coisas que eu tô fazendo. Uma delas é pegar um podcast, geralmente um podcast com duas pessoas conversando, porque eu acho que é o tipo de conversa que a gente tem no dia a dia, né? E aí fazer uma técnica que a gente chama de shadowing, que é você como se estivesse falando por cima daquela pessoa, como se você estivesse imitando a pessoa, né? E aí eu fiz essa semana direitinho, então deu tudo certo. E a segunda coisa, que é puxar assunto com 3 estranhos. Eu vou confessar que essa última semana eu não puxei assunto com 3 estranhos, eu puxei com uma pessoa só, porque foi uma semana atípica, na verdade eu puxei com 2 pessoas. Isso foi no domingo ou foi na segunda? Eu puxei com 2, foi com 2 pessoas, mas não fiz as 3, que é o que eu tinha programado, né? Mas é algo que já está me ajudando muito e que eu vou trazer um pouquinho mais nesse vídeo também. E diariamente eu tenho feito prática no aplicativo chamado Elsa, que eu inclusive fiz um cupom de afiliado para vocês conseguirem desconto ou conseguir treinar, né, testar uma semana grátis, vou deixar o link aqui embaixo. Me gravar falando por 5 dias. Aliás, era para fazer durante a semana pelo menos 5, né? Dessa semana eu fiz 5 dias. Treinar 5 palavras que eu não conhecia, que não faz parte do meu vocabulário. E eu fiz essa semana por 7 dias dentro do aplicativo Elsa.
e a leitura em voz alta, que é algo que, gente, sério, minha leitura já está diferente desde que eu comecei essa técnica. Então, eu coloquei essa também para fazer e fiz ela 7 vezes essa semana. E como é que foi meus resultados aí da semana anterior para o final dessa quinta semana, tá? O meu plano, quem tá acompanhando aqui sabe que eu tava com um problema, que eu tinha um plano Pro no Elsa, que era vitalício, e aí eu testei uma semana do plano Premium gratuito, né? Esse mesmo link que eu deixei aqui pra vocês, e aí quando aconteceu isso eu não consegui mais voltar pro Pro, então tá uma bagunça, parece que eles não vão deixar eu voltar mais, porque eles estão realmente mudando, estão migrando todo mundo pro aplicativo, pra versão nova. Sinto, assim, um pouco frustrada, porque eu paguei uma coisa vitalícia, né? Então eu queria que tivesse daquele jeitinho ali, ou então que pelo menos todas as features, todas as coisinhas que tinha dentro do aplicativo que eu tinha antes, eu não queria que eu perdesse. E uma das coisas que eu perdi, assim, do Pro para esse Premium, eu não sei se eles vão implementar, eles pediram um pouco de paciência, falaram que eles estão implementando mais coisas e vão deixar ele muito melhor, então eu vou confiar. Mas uma das coisas, assim, que eu fiquei meio, assim, de ter perdido, é que eu até mostrei aqui em um dos vídeos como salvar a palavra para você, né, essas 5 palavras que eu tô fazendo todos os dias. No Pro, no plano antigo, tinha como você fazer um study set, que era basicamente eu pegava as 5 palavras que eu queria, ou quantas eu quisesse, né? E eu colocava como se fosse em uma pastinha. E aí eu podia treinar essas palavras todos os dias. E infelizmente, por conta dessa mudança, dessa migração que eles estão fazendo no momento, essa feature sumiu. Então ele não tem mais isso dentro do aplicativo. Espero muito que volte, mas o que está acontecendo agora, por exemplo, é que quando eu estou treinando as 5 palavras, eu não estou anotando e eu não estou salvando isso em nenhum lugar. Estou simplesmente treinando no aplicativo ali, e a única coisa que é boa é que, como eu estou sempre no mesmo aplicativo, as palavras acabam voltando. Então eu não estou esquecendo, né? Pelo menos até então tá tudo bem. Mas essa foi uma das coisas em que me doeu o coração de perder. Mas de agora, o meu plano que estava com status Student voltou para o status Pro, mas o aplicativo ainda é o mesmo, é o nova versão do aplicativo. O meu inglês estava como Advanced, continuou como Advanced, e ele aumentou 1%. Então estava com o inglês 85%, essa semana ele está 86%. Aí o que mudou nas 4 coisas que eles têm dentro do... 5 coisas que eles avaliam dentro do aplicativo. A pronúncia, que é uma das coisas que eu quero muito melhorar, ela subiu de 95% para 97%, então aumentou 2%, que eu fiquei muito feliz. Porém, tivemos uma queda aí, tanto na fluência quanto na entonação. Então eu perdi 1% em cada um desses. Minha fluência foi de 88 para 87 e minha entonação foi de 83 para 82. Então eu ganhei de um lado e perdi do outro, gente. E até que eu falei isso aqui no último vídeo, eu acredito que isso se deve ao fato de que eu estou utilizando nesse aplicativo muito mais a inteligência artificial. Então eles me mandam uma frase e eu falo. E eu não estou dando aquela roubadinha de pensar o que eu vou falar e tudo e depois falar. Eu aperto play e falo. E aí existe um problema que é como é uma inteligência artificial, qualquer coisa que você fala, ele sai escrevendo, né, o jeito que você falou e tudo. E às vezes a gente, numa fala normal, a gente começa a falar de um jeito, a gente dá uma paradinha e muda alguma coisa, né? E aí o aplicativo pega tudo isso. Eu imagino que essas pausazinhas, esse tipo de coisa é o que tem feito cair aí a minha fluência e a minha entonação. Talvez seja um pouco disso, talvez seja também porque eu já não tinha essa entonação muito boa. Eu pego, e isso é uma coisa normal, a gente faz muito isso, né? A gente pega muito ritmo do português e transfere para o inglês. Então, por exemplo, no português a gente vai fazer uma pergunta e é assim... Você vai na aula hoje? Tipo, vai meio que sobe no final, né? E no inglês muitas vezes não é assim. Então, no aplicativo Pro também existia um exercício específico para intonation, que eu tinha sempre dificuldade nele. Eu não gostava desse exercício exatamente porque era o que eu mais precisava. Então, eu não gostava de fazer, mas eu sempre fazia, porque eu sabia que aquilo lá eu tinha que melhorar. E aí, enfim, minha entonação não tem melhorado.
E uma forma de melhorá-la é com o shadowing que eu tô fazendo, porque eu tô imitando as pessoas falando, né? Eu tô falando por cima de pessoas que estão falando, então eu tô tentando meio que moldar a entonação que eles usam aqui na Austrália. Eu tô pegando sempre podcasts de australianos, né? Então eu vou tentar ser mais estratégica, mais, como é que fala? Intencional ainda, quando eu estiver fazendo essa técnica do shadowing, para prestar muito bem atenção onde as pessoas estão colocando a entonação delas. Porque eu realmente preciso melhorar isso. É uma coisa que eu já não era tão bom assim e está só piorando. A minha gramática estava 86%, continua 86%, então tá tudo bem. E o vocabulário subiu também 2%. Então estava 75% e agora está 77%. De novo, é algo que quando vem assim, eles mandam uma palavra e falam que eu tenho que fazer uma frase com isso. Antes, às vezes, eu tentava, assim, muito básico, né? E eu tô sendo um pouquinho mais intencional na hora de falar e tentando utilizar um pouquinho mais desse vocabulário novo. Então, eu vou continuar fazendo assim. Espero muito que nas próximas semanas eu consiga, inclusive, melhorar o vocabulário também, porque é a única nota dessas todas que tá abaixo de 80. Então, eu ficaria muito feliz se eu conseguisse pelo menos chegar no 80% aí no vocabulário. Com certeza, no inglês inteiro, isso também faria uma grande diferença. E aí, o que eu queria trazer mais aqui hoje, né? Que é essa questão de puxar assunto com estranhos. É algo que foi muito difícil para mim no início, porque eu ficava assim, eu preciso de falar com alguém, eu preciso de falar. E assim, era bem que forçado, sabe? Mas foi algo que me fez perceber, gente, que todo tipo de conversa que eu tive curta aqui na Austrália até hoje foi sempre passiva. Então, assim, eu estou esperando um café, e tô lá na fila esperando e tal, e uma pessoa puxa assunto comigo. Ou entro no elevador e uma pessoa no elevador puxa assunto comigo. Ou, sei lá, tô esperando o médico, alguém puxa assunto comigo. É quase sempre eu, quieta na minha, e uma pessoa externa vai puxar assunto comigo. E eu nunca faço o contrário, que é, eu vou puxar assunto com alguém hoje. E em português eu acho que isso já é um pouquinho mais comum, assim, eu já começo a conversar sem nem pensar. Tipo, tô esperando uma coisa, que legal isso e tal. E começa um assunto com uma pessoa desconhecida. E, infelizmente, isso faz uma diferença, né? Quando a gente não consegue fazer isso em inglês. E eu não fazia muito por essa falta... Sei lá, eu acho que era um pouco dessa falta de confiança mesmo, sabe? Às vezes, um medo de errar também, né? De falar alguma coisa errada ali. E agora que eu tô começando, né, eu tô me forçando a fazer isso pelo menos 3 vezes na semana por conta do exercício, isso tá me ajudando demais a me soltar mais e a entender que tá todo mundo que, né, nos lugares que eu vou, na verdade são muito friendly, sabe? São muito amigáveis, assim, eu puxo um assunto, a pessoa continua e conversa, sabe? Aconteceu apenas uma vez de uma menina, tipo assim, meio que só responder e pronto. Talvez não era um dia que ela tivesse muito a fim de conversar. Mas eu tô conseguindo ver que as pessoas, na verdade, são muito mais amigáveis do que eu imaginava. E eu tô me sentindo, assim, tô achando mais tranquilo fazer isso. E aí vem um segundo ponto, que é o porquê que isso tá mais tranquilo e que é algo que você pode fazer também. Eu vou colocar isso aqui na tela para vocês verem, que é dentro do... Tanto no plano que eu tinha antigo, tinha isso também, e isso tem nesse plano novo, no Premium, que é uma parte de você estudar por tópicos. Então, basicamente, quando você entra no aplicativo, vou colocar aqui e vou ir mostrando para vocês. Peraí. O aplicativo falando comigo. Quando você entra aqui na página inicial do aplicativo, tem como você clicar em... não é Learn, não, desculpa. Em Discover. Assim que você clica em Discover, tem aqui embaixo Roleplay, que é para você... o aplicativo finge que tem uma função e conversa com você, né? Então, você pode fazer uma entrevista de emprego, pode conversar com o vizinho, qualquer coisa. Tem Courses, que são os cursos que são mais voltados ao, assim, IELTS, PTE, TOEFL, esse tipo de curso pensando na nota de proficiência que você precisa tirar em alguma, né, para alguma questão aí, seja de visto, seja só para provar o seu nível de inglês. E por fim tem um que chama Tópicos. Nesse Topics, lá em cima, os primeiros que aparecem já é o Basic e o segundo é o Small Talk.
quando eu comecei, né, esse desafio aqui das 12 semanas, no plano que eu tinha anteriormente, eles me davam uns exercícios para fazer todos os dias, e às vezes eu conseguia fazer esse exercício, sei lá, em 10 minutos, 9 minutos, 8 minutos. E aí o tempo que sobrava, eu muitas vezes utilizava dentro dessa parte aqui de small talk, que eu basicamente zerei as aulas. Aqui agora voltou pro zero de novo, porque mudou de plano, eles perderam assim meu histórico, imagino. Mas eu fui de small talk por small talk, fazendo todos eles. Então ele simulava assim uma conversa com uma pessoa na sua sala. Ah, vamos falar sobre o tempo, né? O que você acha do verão, do inverno, isso, aquilo? Como é que é isso ou aquilo na sua cidade? Então pegava vários tópicos, nada a ver, assim. E eu achei que isso me ajudou muito a me sentir um pouquinho mais à vontade na hora de puxar assunto com outras pessoas. Porque como eles me deram tantos exemplos diferentes, de conversas diferentes que eu poderia ter, fica mais fácil de transferir isso do aplicativo para a vida real. Então é algo que se você, principalmente se você não tem essa disponibilidade de treinar com as pessoas, né? Porque no meu caso aqui, eu saio aqui na rua, tem gente trabalhando aqui do lado, dá para puxar assunto. Eu viro a rua, ando um pouquinho, tô dentro de uma cafeteria que dá para puxar assunto com alguém. Se você não tá morando em um lugar que você pode falar com todo mundo, ou se você ainda tá mais tímido, com vergonha de falar com as pessoas, às vezes vale a pena treinar nessa parte do aplicativo para poder conseguir falar de forma mais natural, treinando ali no aplicativo, e depois transferir isso para a realidade. E vale muito a pena transferir para a realidade. Seja, tô em uma loja, vou puxar assunto com a pessoa da loja. Tô indo tomar um café, vou puxar um assunto com o barista, com o atendente, com o garçom. Vale muito a pena começar a fazer isso, gente. Eu não consigo explicar o tanto que já me fez me soltar em inglês. É, assim, surreal. E falando em me soltar em inglês também, na semana passada eu disse que eu iria checar, né, como é que foi os meus vídeos que eu tô fazendo, me filmando diariamente para poder ver como é que como é que tá melhorando aí o meu inglês. E eu vou confessar que não é fácil achar, assim, analisar os vídeos quando você está assistindo todos esses vídeos. Por quê? Primeira coisa, eu comecei a gravar sempre à noite antes de dormir. Então, geralmente, estava muito cansada e eu falava rapidamente, assim, o que eu fiz naquele dia. Muitas vezes, o que eu estava focando mais era falar o que eu fiz em relação ao inglês. Então, eu consegui notar, dos primeiros vídeos para os últimos, que realmente algumas palavras, alguns sons eu deixava escapulir e agora eu tô falando melhor. Mas também, assim como tive errinhos nos primeiros vídeos, também tive errinhos nos últimos. Então, não tem assim, meu Deus, agora tá maravilhoso e antes não, tá? Tem altos e baixos em todos os vídeos. Dos primeiros para os últimos, assim, a primeira semana e a última semana, eu consegui ver que eu hoje em dia falo com mais fluência. Então, era como se na primeira semana eu tivesse falando mais assim. E aí na última semana eu já tô falando mais assim. Então eu acho que eu pensava muito entre as palavras. Não sei se é porque eu tava me acostumando a gravar o vídeo ou se é porque eu tava falando assim mesmo. Então, isso aí eu notei um pouquinho de diferença da fluidez da fala. E eu pensei numa forma de fazer que eu consiga analisar um pouco melhor, que é, em vez de eu pegar a câmera e falar para a câmera, eu quero agora me gravar lendo. Por quê? Porque eu preciso melhorar também essa leitura. Toda vez que eu preciso de ler um documento, sei lá, tô lendo um e-mail para o meu chefe, alguma coisa assim, eu ainda fico travadona, né? Minha leitura tem melhorado muito nessas últimas semanas, mas eu contei aqui anteriormente já que eu leio um pouquinho robotizada e eu acho que na leitura fica um pouquinho mais fácil da gente conseguir analisar, porque tá ali exatamente o que tá escrito e o que eu tô falando. Então eu tô pensando em mudar um pouquinho esse exercício de agora em diante, pensando em leitura, para conseguir, assim, analisar melhor o progresso de uma para outra. Mas é um exercício também que eu tô adorando, já consegui ver algumas mudanças, e só preciso padronizar, porque eu tenho vídeos de 1 minuto falando, tem vídeos de 30 segundos, tem vídeos de 5 segundos, tem muita variação, tem uns que eu falo muita coisa, tem uns que eu falo pouca, então eu acho que na leitura talvez eu vou conseguir deixar isso mais fácil de verificar. E aí, eu já jogo esse desafio para você também. Se você também está melhorando o seu inglês, se você também tem dificuldade para leitura, comece a gravar aí, você se gravar lendo, para ver como é que tá melhorando aí, se você está conseguindo falar todos os sons.
É isso por hoje. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa em relação ao inglês, deixa os comentários aqui pra mim. E se você quer melhorar o seu inglês porque você quer conseguir um emprego na sua área, eu vou deixar um vídeo aqui pra você assistir na sequência.